baseada em um versículo da Bíblia, que está na primeira carta da Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Apenas um versículo. Eu gostaria que você entendesse essa palavra, que você compreendesse essa palavra do Espírito de Deus para a igreja do Senhor, para os nossos dias de hoje. Nós vivemos de uma forma preocupada em querer agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você tem desejo de agradar a Deus? Pois é, eu também tenho. Eu tenho desejo de agradar ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos dá uma direção. E muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes, a direção que Deus dá para nós para agradá-lo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu vou me esforçar para poder trazer para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Essa declaração acontece da seguinte forma: conhecemos o amor nisto, isto é, nisto nós conhecemos o amor. No que nós conhecemos o amor? Exatamente nisto, que Ele, se referindo a Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E eu quero falar nesta noite sobre um questionamento a nós, em duas situações. Quando se trata de você com Deus, aonde você se enquadra? Você está envolvido com Deus, ou você está comprometido com Deus? Você tem um envolvimento com o Evangelho do Senhor, com a mensagem de Deus, com a obra do Senhor, ou você está comprometido com o Evangelho de Deus, com a mensagem do Senhor e com a obra do Senhor? Qual a condição que você se encontra? Isso é muito sério, irmão. Para você entender um pouquinho, eu vou usar aqui um exemplo. Eu diria que a galinha, ela está envolvida com o ovo. E eu diria que o porco está envolvido com a linguiça. Está comprometido, com a linguiça. Você consegue entender isso? A galinha apenas ela come, se alimenta e mantém uma vida saudável, ela vai produzir ovos. Ela está envolvida com isso. O porco, ele se alimenta, tem uma vida saudável, engorda, e no momento certo, no comprometimento com a linguiça, ele tem que dar a sua vida, ou com o bacon, a tua preferência, né? O X-bacon, é a tua preferência. Ele tem que dar a vida por aquilo. A proposta de Deus para nós, em relação à vida de relacionamento dele para comigo, dele para com você, está em um comprometimento total. Deus não se envolve com pessoas, Deus se compromete com pessoas. Deus se compromete com a sua igreja. E a prova disso, deste comprometimento total, é que Jesus não restringiu nada para que houvesse este comprometimento de Deus para com você. E neste comprometimento, Jesus entregou a sua própria vida. A palavra de Deus diz que Ele derramou o seu sangue para proporcionar a você, a mim e a nós, um novo caminho, uma nova esperança. É por isso que eu digo que a minha esperança não está em homem. Não foi ninguém que morreu por mim, não foi partido político que morreu por mim, não foram pessoas, políticos, ou seja lá quem for que morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo, e eu estou comprometido com Ele, porque Ele se comprometeu comigo primeiro. E Romanos 5,8 fala exatamente disso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda descomprometidos com Ele. Ele assinou essa aliança, ele assinou este pacto, porque o sangue, ele perpetua um pacto.
Deus fez um pacto, uma aliança, um comprometimento com você eterno. É um comprometimento de sangue, uma aliança de sangue. O sangue é usado para eternizar os comprometimentos. É por isso que Ele escreveu o teu nome com sangue. É por isso que Ele lavou os seus pecados com sangue, para que nenhuma condenação haja para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foi lavado com sangue. O sangue eterniza uma aliança, um pacto, um comprometimento. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 20, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu entro à presença de Deus através do sangue de Jesus. Não é esforço meu, não são méritos meus, não é uma questão minha, mas é uma questão de Deus por mim. Porque se Ele não tivesse feito isto e eternizado este propósito, esta aliança para comigo, jamais eu poderia viver um relacionamento com Ele. Enquanto era sangue de bode, sangue de cordeiros, o homem tinha que ter alguém para representá-lo diante de Deus. A partir do momento, de uma vez por todas, a palavra de Deus diz que Jesus rasgou a cédula que era contra nós através do seu sangue. E Hebreus diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a mortificação do próprio corpo de Cristo, nos abriu e nos eternizou esta aliança eterna com Deus. E esse texto diz algo interessante, que Deus, ao relacionar-se com o homem, Ele quer um compromisso. Ele quer que o homem esteja comprometido com Ele, marcado por essa aliança, através do sangue da própria vida de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser equivalente com o relacionamento de Deus para conosco. E é por isso que João faz essa declaração, que nós conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e agora nós temos que dar a nossa vida. A minha vida precisa deixar de pertencer a mim mesmo, para pertencer a Deus, e eu preciso viver de forma que eu agrade a Deus, que eu venha transferir essa glória, para que através da minha vida as pessoas vejam o amor de Deus estampado em mim. E como as pessoas vão ver o amor de Deus estampado em mim? Como que as pessoas vão saber que eu amo a Deus? Como que as pessoas vão vivenciar isso através da minha vida? Se isso não externar na minha vida entre a família de Deus. É por isso que João, em certa parte, eu não marquei o texto aqui, eu não me lembro o versículo, mas está na carta de João também, que quando eu digo que amo a Deus e não amo ao meu irmão, eu sou mentiroso, e não há aliança minha com Deus, porque a expressão do meu amor a Deus, ela se reflete naquilo que Deus criou. Como eu vou amar a Deus e não amar aquilo que Deus criou? Como que eu vou amar a Deus e não amar você que é criatura de Deus? E isto leva a uma aliança, a um compromisso. E diante disso, o que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de cada um de nós? Agora não é apenas um envolvimento. Muitas vezes nós caminhamos desta forma, envolvidos com as coisas de Deus, envolvido com oração, envolvido com a palavra, envolvido com aquilo que o Evangelho traz, e envolvido com a obra de Deus. Mas Deus não quer pessoas envolvidas, Deus quer pessoas comprometidas, pessoas que deem a sua vida pelo amor de Cristo. Isto é fácil? Não. Assim como não foi fácil para Jesus deixar a glória, descer do céu, e estabelecer o seu reino aqui na terra, e ser rejeitado, ser cuspido, ser menosprezado, ser crucificado, ser desprezado pelos próprios da sua casa, e cumprir o propósito de Deus, para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de ter acesso a Deus,
de ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, para estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus está à procura de pessoas assim, pessoas que estejam dispostas a se entregar totalmente a Deus. Por isso lá em João, Jesus fala, João 4:23, Jesus fala para a samaritana: mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais pessoas que assim o adorem. Preste bem atenção, o Pai procura pessoas assim. O Pai procura. Interessante nós entendermos esta palavra, porque a palavra de Deus diz que um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Como é que um Deus onisciente sai à procura de alguma coisa? Será que Ele não sabe que aquilo existe e aonde aquilo está? Mas isso vem trazer para nós um entendimento na condição humana, que Deus está em busca. Por quê? Pela raridade que existe, em primeiro lugar. Pela raridade que existe, pessoas comprometidas, pessoas que adoram o Pai em espírito e verdade, são as pessoas comprometidas, as pessoas que vivem o amor de Deus. E Deus está à procura dessas pessoas. E eu quero perguntar para você nesta noite: você está disposto a se posicionar como alguém a quem Deus encontra e que seja alguém comprometido com Deus? Amém? Está disposto? Talvez você entrou com uma concepção diferente, uma concepção de envolvimento com Deus, né? A minha pergunta é: por que você serve a Deus? Por que você busca Deus? Por que você é membro desta igreja? Por que você um dia resolveu batizar? Qual o teu propósito nisso? Muita gente tem propósito errado. Eu já ouvi pessoas falar assim: eu quero batizar, não quero pertencer a um ministério. Totalmente fora do caminho, fora da direção, totalmente errado. O que vai acontecer? Vai sucumbir na caminhada, vai cair na caminhada, porque está caminhando numa direção errada. Nós assumimos propósito na nossa vida porque nós queremos viver um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, selada pelo sangue de Jesus e selada pela minha própria vida, se for necessário, pelo meu próprio sangue. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Até no hino nacional tem isso. Mas muitas vezes nós preferimos sacrificar as outras pessoas do que dar a vida por uma nação transformada. Eu queria que nós entendêssemos um pouquinho como é representado este amor de Deus. A parte final do versículo 16 do capítulo 3 de 1 João, existe essa declaração: e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Como que eu vou conhecer o amor de Deus na vida de uma pessoa? Como eu vou conhecer que uma pessoa ama a Deus? Se ela ama o seu irmão, se ela dá a vida não para o irmão, mas pelo irmão. Dar a vida para o irmão eu dei para Judimar. Agora, dar a vida pelo irmão eu dou para quantos forem necessários. O que significa isso? Eu abrir mão de mim para abençoar vidas, eu abrir mão de mim para sustentar vidas. E é isso que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós estamos preocupados em expressar o nosso amor a Deus, mas não sabemos como. Temos que amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama a natureza? Ama. Ele criou a natureza. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou, Ele criou com a sua palavra. Mas o ser humano, Ele fez com as suas mãos. A obra-prima de Deus é o homem. Homem, em sentido genérico, o ser humano, homem e mulher. A obra-prima de Deus é o ser humano. E quando a palavra de Deus diz dar a vida pelos irmãos, eu também sou irmão. E eu vou encontrar pessoas que amam Jesus e dão a vida por mim. Mas eu preciso dar a vida pelos meus irmãos. Eu preciso viver a expressão deste amor de Deus àqueles a quem Deus ama. Os irmãos estão entendendo? Amém?
pessoas. Então o reflexo do meu compromisso com Deus é amor pelas pessoas. João diz aos irmãos: eu não tenho que ter amor a uma pessoa, mas eu tenho que amar a pessoa. Porque muitas vezes nós amamos as pessoas, entre aspas, por interesse. Pessoas me amam por interesse, assim como pessoas dizem que amam a Deus por interesse a Deus. Mas este amor que João expressa, que essa declaração que João faz aqui de Deus, é um amor sem algum desejo de se beneficiar a si próprio. Eu amo alguém porque eu quero ver esse alguém transformado. Eu amo alguém porque eu quero ver esse alguém livre da situação de escravidão, de pecado que ele vive. É isso que a palavra de Deus mostra, que é a nossa atitude de amor a Deus. Ela é expressiva na minha vida aos meus irmãos. A minha vida. Eu não consigo entender alguém, que João também não consegue entender, alguém que diz que ama a Deus, mas não está nem aí com a igreja do Senhor, com o corpo do qual ele se diz ligado. A própria palavra de Deus diz que quem por amar o seu próprio corpo, ninguém danifica o seu corpo, ninguém machuca o seu corpo propositalmente, ninguém fere o seu corpo propositalmente, mas antes cuida deste corpo. Cuida. As pessoas cuidam do seu corpo, procuram fazer da melhor forma possível, né? O equipamento mais usado se chama espelho, né? E hoje tem um jeito aí, né, através do celular, né? Vira a câmera fotográfica e fica se espelhando nele, né? Você sabia disso, né? Eu estou atrasado. Por que isso? Porque as pessoas amam o seu corpo. Quem ama o seu corpo não prejudica, não machuca. Aí eu paro, entendo o que eu digo. Quantas vezes você olhou a igreja de Jesus no espelho e ficou amando a igreja de Jesus? Dizendo assim: esse irmão podia ter o cabelo repartido um pouquinho mais para o lado esquerdo, né? Essa irmã podia ter a orelha um pouquinho mais puxada para cima. Vamos ajeitar, vamos ver o que eu posso fazer por ela. Você consegue entender isso no reino espiritual? Você consegue entender a tua atenção e o teu amor pelas vidas que estão ao teu lado? Pelas vidas que estão lá fora morrendo sem Jesus, sem esperança, e precisam de você, cujo você é a esperança, porque você é a manifestação de Deus para este mundo, porque a palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida através da igreja. Não existe um plano B, é através da igreja. Mas a igreja precisa ser comprometida com Deus. Hoje em dia, irmão, nós estamos vivendo um tempo de envolvimento, aonde o envolvimento com Deus tem se tornado um ato religioso. Costumes e mais costumes e mais costumes. Isso tem se perdendo. E quando se vive um envolvimento, qualquer intenção puxa fora, qualquer situação puxa fora. Mas quando tem alguém comprometido, pode vir um inferno sobre ele, que não muda a ideia dele. Não muda. Lá no capítulo 21 de João, agora Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Olha o que Jesus diz a Pedro. É aquela história toda, né? Jesus morreu, depois ele apareceu três ou quatro vezes, eu não me lembro bem, né? E na penúltima vez que ele aparece aos discípulos, os discípulos já tinham voltado atrás e tinham ido à sua vida velha. Pedro e alguns outros discípulos já tinham ido pescar, fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. Jesus olha para Pedro, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: o que ele disse? Apacenta as minhas ovelhas.
Aí Jesus pergunta, versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então prova que você me ama. Ame pessoas, cuide de pessoas. Ah, pastor, eu não sou pastor. Jesus não disse para um pastor, Jesus disse para Pedro. Jesus disse para um discípulo. Jesus disse isso para mim, para você e para nós. Como que eu vou realmente expressar o meu amor a Deus? Cuidando de vidas, amando vidas, apacentando vidas. Mas muitas vezes nós queremos terceirizar isso. Ah, eu pago o pastor para o pastor fazer isso. O pastor, muita gente, eu já ouvi muito isso. Numa reunião, fala assim: o pastor ora porque ele ganha para isso. Uma vez eu ouvi um pastor lá de Araçatuba contar que a netinha dele chegou e falou assim: vô, todo mundo trabalha e ganha, quanto você ganha para pregar? Muitas vezes nós queremos terceirizar, mas eu sou dizimista, eu dou oferta missionária, eu não preciso amar vidas, eu não preciso pregar o Evangelho, eu não preciso falar de Jesus. Mas Jesus disse que é a única forma de nós expressarmos a Ele o quanto nós amamos. Eu pergunto, baseado nisso, o quanto você tem expressado o amor de Deus? O quanto você tem expressado que você ama a Deus? O meu comprometimento com Deus está sendo refletido no meu relacionamento com meus irmãos. E a palavra de Deus chama isso de igreja do Senhor. Meu amor a Deus está equiparado ao compromisso que eu tenho com Deus, em relação a Deus, em relação às obras. A minha vida oferecida a Deus vem colocar à parte os meus interesses. Quando realmente eu me posiciono em me comprometer com Deus, eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão da minha vontade. A própria palavra de Deus lá em Isaías, Deus diz assim: os meus caminhos não são os teus. Então, esquece. Ah, eu tenho uma vontade tanto disso, Deus pode conceder, mas Deus pode nunca te conceder. Porque não é o propósito, mas não é o propósito de Deus. Mas por que Deus não tira isso do meu coração? É porque Ele quer ver a tua fidelidade, até onde você é fiel a Ele. Alguém aqui é tentado? Alguém é tentado? Ninguém, meu Deus, estou com vergonha. Só eu sou tentado aqui. Só eu. Todo mundo é tentado aqui? Deus não poderia tirar a tentação de você, não ia ser mais fácil viver em santidade? Já pensou como seria legal, né? Vai ser legal lá no céu. No céu não vai existir isso, tá? Mas por que Deus não livra você de ser tentado? Mas Deus te dá vitória em meio à tentação. É porque na tentação você reflete a glória de Deus, porque você deixa de fazer a vontade da tua carne e você faz a vontade do Senhor. Amém. Quando Jesus morre, os discípulos ficam meio perdidos, né? E aí entra essa situação que eu mesmo citei aqui no Evangelho de João, capítulo 21. Diz aqui que estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e era de Caná da Galiléia, versículo 2, do capítulo 21 de João. Filho de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. O discípulo, abandonando o discipulado, abandonando o ministério, dizendo: eu vou pescar. Eles ficam meio perdidos, não sabem o que fazer. Qual é a primeira intenção? Voltar aos seus desígnios, voltar aos seus propósitos, voltar às suas intenções, voltar às suas vontades.
Eu fico preocupado quando vontades velhas começam a voltar em mim, porque eu estou perdendo o foco, eu estou perdendo o rumo. De repente eu estava bem no ministério, estava servindo ao Senhor, adorando a Deus, a minha vida estava fluindo no Senhor. De repente eu começo a me apagar, aí começa a voltar os desejos antigos. Pedro disse: eu vou pescar. Tem alguém que passa por isso? Eu estou falando bobeira aqui. Tem alguém que passa por isso, vontade de voltar para trás? Como eu tenho vontade de ser motorista de caminhão, tinha um sonho de ser motorista de caminhão. Para com isso, Deus nunca vai te dar um caminhão. Deus vai te dar um ônibus espacial para conduzir a tripulação para o céu. Você vai ser motorista de um ônibus espacial. Olha que legal isso, né? Veio agora, não sei de onde saiu, mas... Deus te quer acima, mano. Aí o que Jesus faz? Jesus vai encontrar com eles aonde? Na praia. Eles estavam tudo lá. Voltaram atrás, recuaram. Jesus não foi encontrá-los num quarto de oração. Jesus não foi encontrá-los num seminário teológico. Jesus foi encontrá-los na praia. Jesus foi encontrado na margem da vida velha. E Jesus está na praia, cerca de 80 metros estava um barco desses retrocedentes aqui. Não sei nem se existe no vocabulário essa palavra. Quando João olha e fala assim: Pedro, olha quem está na praia. Fala a Deus que Pedro cinge a sua roupa, ele estava nu e ele pula na água. Ele se desesperou. Ele não queria esperar o barco chegar na praia, ele queria chegar antes. Na verdade, ele estava vivendo aquela situação, aquele retrocesso na vida, por uma imposição da vida velha. Mas a esperança dele estava ali para restaurar. Eu quero dizer para você que a tua esperança está aqui nessa noite para restaurar a tua vida, restaurar o teu ministério, restaurar a unção de Deus sobre a tua vida. Sabe aquele projeto velho que Deus colocou no teu coração e que você já colocou lá no quartinho da despensa, onde você até perdeu o endereço dele? Deus quer restaurar isso na tua vida, meu amado. Porque Deus te levantou para ser um instrumento dele, para honrar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus não te chamou para ser um envolvido, Deus te chamou para ser um comprometido com ele e com a sua obra. É por isso que você está aqui nessa noite, porque senão você estaria na tua casa esperando o resultado das eleições, e amanhã você estaria frustrado, porque você trocou Jesus pelo resultado das eleições. Mas Deus tem um propósito para você. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade do Pai, realizando as coisas que nos interessam. Uma vez, há uns 25 anos atrás, eu recebi uma palavra de Deus, e aquilo lá me abalou demais. Alguém levanta e diz assim: Deus tem te levantado e vai te colocar como um profeta dele, como Moisés, vai colocar a vara da autoridade na sua mão. Eu falei para Gilmar: vamos arrumar a mudança que nós vamos embora do céu Itaquari. Há 25 anos atrás. Eu tinha uma vontade de ir embora aqui em Itaquari. Falei: Deus vai nos colocar num lugar e nós vamos fazer a obra do Senhor lá. E eu fiz uns propósitos com Deus meio louco, sabe? Bem doido assim. Sabe quando Deus fecha as portas e começa a interferir até na vida secular da gente? Porque eu fiz propósito errado. Depois de 2 anos eu falei: Senhor, me perdoa por ter feito um propósito errado, sem direção do Senhor. Eu abro mão do teu propósito. Eu só saio daqui quando o Senhor me tirar daqui. Aquele propósito que tinha feito com Deus, dali 1 mês resolveu. O cara ficou 2 anos travado. Dali 1 mês resolveu. Abriram-se as portas e aconteceu o que precisava acontecer. Muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus é nossa. E muitas vezes nós queremos alinhar a vontade de Deus com a nossa. Mas a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, a Isaías, diz que os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os teus pensamentos estão nesta terra, os meus pensamentos estão na eternidade. E Deus não te fez por um tempo, Deus te fez para ser eterno. Amém. Não infinito, mas eterno. Amém. Porque você teve um início, mas você não terá fim. E eu pergunto: aonde você vai passar a tua eternidade? Aonde você vai passar a tua eternidade?
Jesus, lá em Mateus 16, 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? A realização dos meus interesses terá interferência no meu comprometimento com Deus. Guarde isso no teu coração. A realização dos meus interesses comprometerá o meu compromisso, o meu comprometimento com Deus. É por isso que nós precisamos entender que temos que muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos e muitas vezes veementemente buscamos na nossa vida como sendo algo de Deus para nós. Seja comprometido com Deus, viva a vontade de Deus, se envolva naquilo aonde Deus te colocou. Deus não quer pessoas envolvidas, Deus quer pessoas comprometidas. E o envolvimento com Deus e na sua obra não caracteriza o reflexo do seu amor. Então, os nossos interesses e necessidades não supridas, que nos frustram e nos afastam de Deus, nos afastam da igreja. Eu tenho interesse, tenho um desejo em Deus, Deus não realiza aquilo que não é propósito dele na minha vida, eu me frustro com Deus, me afasto de Deus, eu me frustro com a igreja, que a igreja é culpada, porque Deus não me ouve, não me atende. Consequentemente, este Deus não é um Deus de poder e autoridade. As pessoas hoje estão em busca de interesse. Noticiários estão por aí. Esses dias eu vi aqui, eu parei não criticando, mas realmente chamando a nossa atenção. Um homem de Deus que profetiza, fala nome e sobrenome, e as pessoas estão correndo atrás em busca do interesse de quem? Me engana que eu gosto. Interesse de quem? De Deus? O interesse de Deus, meu irmão, se você se entregar a Ele, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, os interesses nossos, nós temos que ficar correndo atrás, buscando, cavucando, galgando cada um. Quero ser abençoado. Amém? Se quer ser abençoado? Amém. Viva isso na tua vida. Tem muita gente que quer ser abençoado e fica correndo atrás da bênção e acaba sendo amaldiçoado. Tem muita gente querendo ser visitado, mas na realidade não se dispõe a socorrer. Aonde reflete o amor de Deus aí? Muitos querem atenção, mas vivem desapercebidos. Querem atenção para si, mas tem tantos querendo a atenção dele, e ele não consegue refletir o amor de Deus naquilo que precisa. Estão desapercebidos ao que o Espírito diz. Muitas vezes as pessoas vivem cuidando dos outros, mas estão descuidados de si mesmos. Estão preocupados com o compromisso dos outros, mas não olham com o seu envolvimento. Deus quer você comprometido com Ele. Deus te chama para isso. Nós precisamos viver um comprometimento com Deus. Vivendo assim, nós vamos parar de nos preocupar com coisas dos outros, vamos ficar mais nas atitudes nossas pessoais. Ficamos muito preocupados em transferir culpas, transferir defeitos, se justificar. Eu tenho uma restrição muito grande com justificativo. As pessoas chegam para nós querendo se justificar, querendo me convencer. Quem justifica, ele tem convicção que errou e quer convencer o outro e ele não está errado. Ele quer convencer o outro daquilo que ele não reconhece, né? Difícil isso. Não se justifique. Seja realista. Errei, falhei, pequei, vou alinhar, vou consertar. Me ajude a sair dessa situação. Tem alguém que tem amor por Cristo aí? Me tome pela mão, me levante. Vamos caminhar juntos no Senhor. É assim que a igreja vai crescer. É assim que o nome do Senhor vai ser glorificado. É assim que nós vamos mudar esta nação. Amém? Comprometido, o envolvido, aonde está? Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós. E nisto conhecemos o amor de Cristo em nós, que nós
devemos dar a vida pelo nosso irmão. Essa é a declaração de Deus ao profeta João, apóstolo e profeta João. Essa é a declaração de Deus para as nossas vidas. Deus busca os comprometidos. E Deus diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Fidelidade é plena, é total. Não existe fidelidade 90%. Não existe fidelidade 99%. A coroa da vida será para os fiéis. Fiéis. E nós precisamos buscar essa fidelidade. Sermos transformados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que não passemos neste tempo de oportunidade, que a nossa vida é uma oportunidade de Deus para nós. Né? Eu tenho menos oportunidade de Deus nesta terra do que muitos que estão aqui. Vocês entendem isso? Não é pela condição cronológica, não. É pelo número da senha da fila. Apesar de eu não saber qual é o teu número. Talvez eu seja o primeiro de todos que nós estejamos aqui, talvez não. Mas como será a nossa vida de Deus? A coroa é para os comprometidos. Eu quero ver essa coroa na tua cabeça, lá nos céus, na glória. Amém? Você quer ser um comprometido com o Senhor? Quer viver isto? Comece a colocar, alinhar a tua vida no Senhor. Comece a aprender isso. Não esteja alheio às coisas de Deus. Não esteja alheio à obra do Senhor, não. Não faça pouco caso das coisas de Deus, não. Seja um comprometido. Compromisso. Se for preciso, dê a sua vida por este compromisso. Curva sua cabeça e feche seus olhos.